Hoje é um dia para aprender a falar. E eu queria, com vocês, aprender a falar hoje. Não é o português, não é o espanhol, não é nenhum outro idioma do teu coração, mas poder falar um idioma que só Deus conhece, que só Deus entende. Não é aquele idioma que sai dos nossos lábios, da nossa carne. Nós temos muitas maneiras para falar com o coração, falar com a nossa alma, falar com o nosso espírito, mas também tem momentos que nós falamos com a nossa carne. Tem como colocar o monitor aí também? E não é assim que nós queremos falar. Não é assim, às vezes nós falamos assim, nós queremos mudar o nosso marido desse jeito. Mamãe, queremos mudar o nosso filho desse jeito falando. E aí vem aquela ira, vem aquela revolta, vem aquela coisa no nosso coração e nós queremos resolver desse jeito. Não é assim, e muito menos assim. Uau! Aquele dia que eu quero botar para fora e quero resolver da minha maneira e vai ser assim. E não é assim, não pode ser assim, a outra maneira de se falar. E tem aqueles que, como eu, também não fala nada. Não quer falar. Raquel quer tirar de mim, não quero falar. Chega um momento que até as minhas filhas, papai, você não vai falar nada? Eu falo, não, vocês não deixam. Em casa eu tenho 4 mulheres. Raquel, Ana Rebeca e a Gabriela. E até a minha cachorrinha é mulher. Pensa numa cachorrinha que fala. E às vezes nós ficamos assim, não queremos falar nada. Mas essa também não é uma forma de se comunicar. Não é. E tem aquelas pessoas que falam demais. Fala até pelos cotovelos. Então, não é assim. Se você se encontra como eu em alguma dessas categorias, tenha calma. Tenha muita calma nessa hora. Amém? Então você vai pegar a tua caneta aí, vai pegar a tua Bíblia, e nós vamos ler um texto, e nós vamos aprender a falar agora. Falar um idioma, falar uma forma que só Deus conhece, aprendendo a falar ao coração do Deus Pai, aprendendo a falar ao coração de Deus. E abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, e nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 28, e deixa a palavra do Senhor aberta aí, nós vamos estar meditando. Também vai estar no telão o texto. E nós vamos estar tirando desse texto alguns princípios de como falar, aprendendo a falar ao coração de Deus. Amém? Todos encontraram? Todos acessaram a palavra? Diz assim: houve um homem de Ramatian, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufre, Afreteu. Este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. E tinha 2 filhos. Esta tinha 2 filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rofine e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifícios a Penina, a sua mulher, e a todos os teus filhos e todas as suas filhas. Porém Ana dava a uma parte excelente. E alguns textos falam uma porção dobrada, que significa em qualidade e em quantidade. Porque ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ela não podia ter filhos. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Presta muito bem atenção nessas expressões. Ela chorava e não comia.
estava numa depressão, Ana, completamente deprimida. Então Eucana, o seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não come? Por que está mal o seu coração? Eu não te sou melhor do que 10 filhos. Nesse caso, é melhor ela ficar calada, porque senão ela ia falar tudo que ele não queria ouvir. Tem pergunta que não se faz. É melhor ficar calado. Então Ana se levantou depois de comer e beberem em Siló, e Eli, o sacerdote que estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, ela, pois, com amargura de alma, olha só, Ana estava com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. Em algumas outras versões fala que Ana orou muito, e ela passou muito tempo diante do Senhor orando e chorando muito, chorando abundantemente. E votou um voto, ou fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando, olha só, passando tempo em oração, perseverando ela em orar perante ao Senhor, Ele fez atenção à sua boca, quanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, meu senhor, eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado, olha só a expressão, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos seus cuidados, do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. Disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o teu semblante já não era triste. Olha só, levantaram-se de madrugada, adoraram o Senhor, perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa em Ramá, e Eucana chegou junto. A mulher estava feliz, estava ungida, estava animada. E Eucana conheceu a sua mulher, e o Senhor a lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: eu tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E assim foi. E eu não vou terminar o texto, porque ela espera o filho dela desmamar, e ela vai até Siló, e ali em Siló ela entrega o filho dela a Eli, e ele cresce diante do Senhor. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos 4 maneiras de falar. Nós podemos falar com a alma, nós podemos falar com o coração, nós podemos falar com o espírito, e nós podemos falar com o caráter.
A primeira delas que gostaria de mencionar seria falar com a alma. Se nós olharmos o contexto de Ana, embora as leis daquelas pessoas, daquela cultura, permitia um homem ter várias mulheres, mas não era assim a vontade de Deus. E toda vez que você, marido, olha para uma outra mulher, que não seja tua esposa, algo no coração da sua esposa vai gerar raiva, ira, frustração, decepção, rancor, humilhação, competição, comparação. E Eucana dava presentes a Ana. E o que adianta você dar presente para a tua esposa no dia das mães, mas você tem olhos para outras mulheres? E não precisa não necessariamente chegar às últimas consequências, mas pode envolver-se emocionalmente. Isso pode trazer muita tristeza, amargura, complexos. E Ana vivia assim. Ana estava assim, atribulada, angustiada, deprimida. Mas ela também não falou para o seu marido desses sentimentos. Ela não brigou com ele. Ela não murmurou com ele. Como às vezes nós temos tendência de murmurar, de brigar, de reclamar. Quando nós reclamamos, quando nós queremos mudar o nosso cônjuge, a nossa maneira, nós estamos agindo pela carne. E Ana não resolveu a situação assim, ela foi direto a Deus, e ela abriu o coração a Deus, e ela falou com a alma ao Senhor. E nós temos que falar com a nossa alma ao Senhor, e deixar que Ele mude a situação. Às vezes a esposa dá um toque, às vezes muda, às vezes não muda. Já falei aqui algumas vezes que a Raquel escolhe a minha roupa, essa camisa vai ficar bem com essa calça. E aí, tem que ser essa calça com essa camisa. Quando eu viajo, ela faz tudo direitinho, os pacotinhos ali, escreve, né? E depois ela olha as fotos para ver se está certinho ainda, né? Porque vai que, fazendo daquele jeitinho, ainda faço errado ainda, né? Aí tem um dia que eu fiquei bravo e falei assim, mas eu vou com essa roupa, não vai ficar bem. E quando eu era solteiro, ela falou assim, quando você era solteiro, você era ridículo. Como assim? Como assim ridículo? Como assim? E aí eu vou ver minhas fotos com as minhas filhas, lá do passado, lá de quando eu era solteira, as minhas filhas olham assim, pai, mas o senhor era ridículo mesmo, olha só essa camisa. Olha aquela calça batendo lá no umbigo. Olha aquela camisa florida. Tem coisa que a esposa pode ajudar a melhorar o teu figurinho. E olha que agora eu sou gordo, hein? Imagina, naquele jeito, magro. Meu Deus, é só a graça que Deus me deu para poder casar com a Raquel. Muito amor, né, amor? Há coisas que vai resolver, mas a maioria delas, meus irmãos, não resolve. Gera mais conflito, gera mais confusão, gera acusação, gera condenação. Há coisas que nós temos que falar a Deus. E não é falar, somente orar, mas é falar com a alma. Se você tem vontade de matar o seu marido, fala para Deus, Deus, eu vou matar o meu marido hoje. Se o senhor não mudar, Senhor, hoje eu mato. Mas fala para Deus, não fala para ele não. Fala para Deus que Deus vai resolver. Deus vai derramar misericórdia, Ele não vai levar teu marido. Vai deixar mais um pouquinho com você, mas Ele vai abençoar. Creia, abre o teu coração. E o texto é bem claro, no versículo 10, Ana, ela pôs com amargura na sua alma, amargurada de alma. Ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Mães, pais, todos nós que estamos aqui, orar com a alma é derramar todos os nossos sentimentos perante o Senhor. Sentimento de frustração, de fracasso, de abandono, de injustiça.
Não fala nada disso aos homens, fala dos sentimentos ao Deus Criador que te conhece. Você vai ser restaurado, a tua alma vai ser lavada, aquelas lágrimas que sairão dos teus olhos quando você se derrama, a tua alma diante do Senhor, chegarão diante dEle. Não precisa reclamar, não precisa buscar justiça, não precisa colocar argumentos. Quando nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, a nossa alma. Lembra de Noemi quando voltou para Betel? As pessoas falavam, mas essa não é a Noemi, fulana assim, assim? E ela falou assim, não me chame mais Noemi, me chame de Mara, porque a minha alma está amargada. Alguns momentos da nossa vida que nós passamos por essa fase. Esse é o dia mau. Esse é o dia mau que vem na nossa família, vem no nosso casamento, vem para os nossos filhos. Aquele momento em que nós não precisamos e não podemos falar nada, somente orar e colocar nossa alma quebrantada diante de Deus. Porque só Ele conhece os nossos verdadeiros sentimentos e as nossas verdadeiras motivações. Segunda maneira de falar é falar com o coração. Falar com a alma tem que ver com sentimentos. Falar com o coração tem que ver com desejo do nosso coração de servir, de fazer um voto, de fazer um compromisso, de reconhecer que só o Senhor pode intervir na minha família, só Deus pode salvar o meu casamento, só Deus pode abençoar os meus filhos. Só Deus pode livrar-me da morte, me dar uma saúde. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Nós olhamos para a biografia de Davi, vemos ele um sanguinário, um adúltero, um violento. Davi estava morrendo nos seus últimos dias, ele falou assim, fulano, lembra daquela família? Não deixa nenhum, mata todo mundo. Mas ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque é algo que está no nosso coração, só Deus conhece o teu íntimo. Saul, aparentemente era um homem mais fino, mais educado, mas que foi rejeitado pelo Senhor. Lembra quando Samuel veio, ele atrasou para fazer o sacrifício e consultar o Senhor? Naquela época não tinha Uber, não tinha WhatsApp, não tinha nada para comunicar. E Saul ali esperando, e o homem atrasou, ele falou assim, vamos fazer do meu jeito aqui, vamos consultar o Senhor, vamos sacrificar, vamos buscar o Senhor. E quando Saul chega, ele fala assim, louco, o que você está fazendo? Se fosse Davi, falava assim, eu sou louco mesmo, sou louco, estou perdido. Ele já se quebrantava diante do Senhor, diante do profeta, diante do sacerdote, ele já se humilhava. E Saul falou assim, tudo bem, já que eu perdi o meu reino, então falou assim, vem comigo então, aqui diante dos meus soldados, aqui diante da minha turma aqui, para que eles possam ver que você ainda está comigo. Isso é viver de aparência, hipocrisia. Às vezes o nosso casamento está à ruína, e nós não derramamos a nossa alma diante do Senhor, nós não derramamos o nosso coração diante do Senhor, e a casa está caindo. Abra os teus olhos nessa noite, meu irmão, e vá à guerra. Lute pela tua família, lute pelos teus filhos. Mas não pode ser aquela oraçãozinha que você faz na hora do almoço. Não pode ser aquela oração que você fala, Deus, o Senhor conhece todas as coisas. Meu marido é uma bênção, o Senhor conhece como ele é. Não adianta. Você tem que ir para o pó. Se derramar diante do Senhor, se quebrantar, humilhar. Faz voto diante do Senhor. Faz voto. É uma coisa que Deus encanta, e Ele fala assim, não faz voto que você não possa cumprir, mas Deus ama quando nós fazemos voto com Ele. É compromisso. Lembra quando Jacó saiu fugido da sua casa, e seu irmão Esaú queria matar porque ele havia enganado, e a mãe falou assim, filho, corre, vai para a casa dos seus familiares, vai para lá, e teu irmão vai te matar, ele vai te buscar, foge bem longe. E ele saiu sem nada. E ele chegou em Betel, estava cansado, pegou aquela pedra para dormir,
E ele colocou a sua cabeça, e ele teve aquele sonho maravilhoso, daquela escada, e os anjos subiam e desciam. E quando ele acordou, ele ficou assustado, falou assim: aqui é a casa de Deus, Deus está nesse lugar, meu Deus, Deus está aqui. E ali mesmo ele pegou o azeite, derramou sobre aquela pedra, e a consagrou, e levantou um altar ali, e ele fez um voto, falou assim: Senhor, se o Senhor me der pão para comer, é isso que nós precisamos. Se o Senhor me der pão para comer e roupa para vestir, se eu for em paz e voltar em paz para a casa dos meus pais, e o Senhor me abençoar, então de tudo o Senhor será meu Deus, e de tudo eu te darei o dízimo. Jacó tornou um homem muito rico, muito poderoso. Quantas vezes nós pedimos um trabalho ao Senhor e não entregamos os dízimos? Quantas vezes nós oramos ao Senhor e fazemos voto com Ele, e Deus nos abençoa, e nós não somos capazes de seguir dando oferta e dando nosso dízimo? É melhor não fazer voto com o Senhor. E vai comer o pão que o diabo amassou. Porque o diabo veio para roubar e matar e destruir. Estão me entendendo? E aqui a Ana, ela fala ao Senhor com o seu coração, não era nem com a sua boca, e ela fez um voto ao Senhor dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva, e não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão ao Senhor, eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Por quê? Versículo 13, porque Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele teve por embriagada. Ela estava numa situação que só Deus conhecia a sua alma, o seu clamor. Qual foi a última vez que você falou com Deus com o teu coração? Não é aquela oração intelectual, racional. É aquela oração que você reconhece que só Deus pode intervir na sua vida. Ou Ele faz, ou ninguém mais pode fazer. É quando você volta para Ele e fala: Senhor, se o Senhor não for comigo nessa empreitada, eu não vou, porque eu vou morrer. Abra o teu coração. Abra o teu coração para o Senhor. Se derrame diante do Senhor. Há coisas que na tua família não vai mudar se você não voltar para o Senhor. Há coisas que vai ficar por toda a vida. E é assim. E não muda. E não adianta você falar. Uma vez, nós estávamos viajando, preparando para viajar, e a Raquel é daquela mulher assim super organizada. Tem tudo organizado. Ela organiza tanto a vida dela que ela deixa a minha organizada também. Você vai fazer assim, 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 assim. Preparando tudo para viajar. E na metade do caminho ela pergunta: e os passaportes, está com você? Eu: como assim passaporte comigo? Não está com você não? Mas quem você que ficou responsável? Eu falei: você que ficou responsável. Imagina como é que terminou, né? Imagina como é que terminou. Há coisas, irmãos, que só oração, se a gente for julgar e for condenar e for brigar, e assim são coisas simples da nossa vida. Finanças. Você briga a vida inteira por causa das finanças. Muda. Até agora não mudou. E você vai continuar brigando? São detalhes da nossa vida que com certeza, se a gente colocar diante de Deus a nossa alma, o nosso coração, ou Deus vai me levar para o céu ou Ele vai me mudar. Porque a oração da Raquel é poderosa.
Nós temos que quebrantar o nosso coração. Nós temos que derramar nossa alma. O casal tem que dobrar o coração e ser uma só pessoa, uma só carne, orando pelos filhos. Porque a situação, meus irmãos, que só Deus pode intervir na vida dos nossos filhos. E tem pais procurando psicólogo. Não sou nada contra os que são aqui psicólogos. Mas não adianta nada se você estiver com um câncer e só levar para o hospital. Não adianta nada você confiar nos homens e não fizer a tua parte. A coisa que vocês têm que dobrar, nós temos que dobrar os nossos joelhos e orar. E orar. Orar abundantemente, fortemente. Expressar ao Senhor a nossa amargura, a nossa aflição. Colocar a nossa boca no pó. E esperar pelas misericórdias do Senhor. Porque só Ele. Lembra de Daniel? Esse é a oração do coração. Quando Daniel fala para Nabucodonosor, se Deus, Ele pode nos livrar. Deus pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, fica sabendo que nós não vamos prostrar diante de você. Essa é a oração do coração. É aquela oração que nós chegamos ao trono de Deus, ao coração de Deus, e essa oração, ela não tem como ser egoísta, porque até chegar lá, você já está quebrantado, a sua alma está quebrantada, você está humilhada, a sua oração, Deus vai responder. Porque é a oração que agrada o coração de Deus. Não é aquela oração egoísta, Senhor, eu quero um carro novo, e pode orar, e pode ser. Deus, olha, essa oração não tem sentido. Mas quando você fala assim, Senhor, eu sou digno de morte. Senhor, se o Senhor não abençoar o meu casamento, os meus filhos, Senhor, eu não mereço nada, Senhor, é só o Senhor, e aí vem a graça, e vem a misericórdia, e vem as promessas de Deus, e Deus te levanta, Deus salva os teus filhos, Deus faz da tua família uma bênção. Mas nós temos que falar com o nosso coração ao coração de Deus, a nossa alma, a alma do Senhor. Quando nós falamos pela boca, só sai coisa ruim. Só sai cobrança, sai vingança, sai ira, sai julgamento, sai condenação. Sai comparação, uma coisa terrível. Coisa terrível, quando nós comparamos os de casa com outros. Terceira forma de falar é falar com espírito de fé. Espírito de fé é uma pessoa animada, é uma pessoa, ela tem esperança, é uma pessoa para cima. Não é aquela pessoa pessimista, não é aquela pessoa negativa. É aquela pessoa que, depois daquele encontro poderoso com Deus, daquele momento em que nada foi resolvido, nada foi falado, nada foi escutado, ninguém precisa saber das profundezas dos desgostos do teu coração. Se você falar para Deus, Ele pode te curar e te restaurar. É lógico que o confessar dos nossos pecados traz cura. Casamento traz cura. Toda vez que você fala um fracasso teu dentro da tua casa, traz cura. Traz libertação. Você se expõe, mas traz cura. Mas há um momento em que aquela mulher teve um encontro com Deus tão profundo e chegou Eli,
falou: filha, você está embriagada? Ela falou assim: longe de mim, meu Senhor. Não me tem por embriagada, minha alma está amargurada. Eu estou orando aqui ao Senhor, estou me quebrantando diante do Senhor. Ele nem perguntou para ela: conta para mim o que está acontecendo no teu coração. Nada disso. Ele estendeu as mãos e falou assim: vai em paz. Vai em paz. Que Deus conceda o que está no teu coração. Diz a palavra que Ana se levantou dali, daquele lugar. Ela comeu, ela se alegrou, o seu semblante já não estava mais triste. Ela já não estava comentando mais as injustiças da sua rival, da outra, da amante. As coisas não tinham mudado nada, mas ela era uma outra pessoa. E o Espírito de Deus desceu sobre ela. E ela falou com Deus. E na vida dela já estava solucionada. Já estava resolvida. Aquele assunto já acabou. Não se fala mais sobre ele. Não falamos mais que eu não posso ter filhos e que meu ventre está fechado. Não se fala mais disso. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel. E por que Samuel? Porque do Senhor eu pedi. E Ele me abençoou. E subiu Eucana no ano seguinte com toda a sua casa para sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e fique lá para sempre. O que mudou essa mulher, a ida e a volta dela de Ramá para Siló, foi o espírito de fé que ela teve depois daquele encontro que ela teve com o Senhor. E que aquele sacerdote falou assim: vai em paz e Deus conceda o que está no teu coração. Ali ela já chegou, já passou aquele perfuminho, já passou aquele unguento, já se embelezou, e Eucana chegou junto, né? E aí já sabe a história, né? É isso que muda a história da vida de uma pessoa. É quando Deus fala com ela, e quando ela recebe, e hoje Deus vai te abençoar. E quando você sai daqui hoje, totalmente transformado, pode chegar na tua casa, a meia do teu marido, o sapato dele pode estar espalhado para o quarto inteiro. Fala assim: mas vai mudar em nome de Jesus, porque eu já recebi a minha bênção. Imagina se você sai daqui, chega na tua casa e acontece alguma coisa que remete àquele sentimento teu, e você fala: eu falei que não era certo, tá vendo? Você não vai mudar, você não muda nunca, e pá. Já perdeu a bênção. O que tem que acontecer com você? Voltar lá na fila de novo. Humilhar, falar com a alma, falar com o coração, fazer voto e levar a tua bênção e não desistir dela no nome de Jesus. E o quarto, para terminar, é falar com caráter. Como nós precisamos falar com caráter? Aliás, nós estamos em falta dele. Porque quando nós falamos para nossa esposa que o nosso casamento é até a morte se separe, e quando nós olhamos para uma outra mulher, na tentativa de suprir as nossas necessidades, carências, afetivas, seja lá o que é, o pecado é pecado. Isso, nós estamos faltando com o nosso caráter. Caráter é o cumprimento do voto que nós fizemos ao Senhor. É ser consequente com as nossas orações.
Nós não pedimos trabalho? Temos que ser coerentes, consequentes com o nosso patrão. Nós temos que ser consequentes até com a nossa declaração de imposto de renda, que parece uma maior das maiores injustiças que nós temos hoje. Pagamos um imposto de renda e não desfrutamos de quase nada. Mas se alguém propor alguma coisa para facilitar o teu imposto de renda, traz maldição para você. Não é de Deus. E Ana, sucedeu que passado o tempo, que ela dizia que o Senhor me deu o filho, e ao subir, ela falou, eu vou deixar o meu filho lá para sempre. E quando Samuel foi desmamado, ela foi e entregou Samuel ao Senhor, e o consagrou ao Senhor, e voltou para casa, feliz e animada. Porque depois disso Ana teve vários outros filhos. Mas aquele foi consagrado ao Senhor. Aquele abriu as portas para toda sorte de bênçãos sobre a vida de Ana e sobre a vida de Eucana. Amém, irmãos? Nesse texto nós aprendemos 4 maneiras de falar. Falar com a alma, falar com o coração, falar com o espírito de fé e falar com o nosso caráter. Eu gostaria de orar por você nessa noite. E gostaria que você pudesse ser confrontado com o próprio Espírito de Deus. Uma vez eu estava passando um momento mal na minha vida. E eu precisava muito de uma palavra, de uma orientação de Deus, de uma direção na minha vida. Eu estava completamente perdido, vocês não fazem ideia de como eu estava. E eu liguei para uma pessoa que mal conhecia. Aliás, conhecia de nome. Alguém me falou dele. E eu marquei um encontro com ele no McDonald's. E eu expus a minha situação para ele. E ele falou para mim assim: você sabe o que você tem que fazer. E ele só falava isso: e você sabe o que você tem que fazer. Irmãos, aquela palavra entrou como se Deus tivesse falado comigo. E aquele momento, naquele dia, eu fui confrontado com Deus exatamente naquilo que eu tinha que tomar a minha decisão. E não precisa você falar com ninguém. Você pode ser confrontado hoje com o Espírito Santo de Deus. Ele pode falar exatamente o que você tem que fazer. Feche teus olhos agora e fale ao Senhor: Deus, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso parar de reclamar com meu cônjuge, reclamar com os meus filhos. Eu não vou mudar essa situação. Marido, se há uma segunda mulher na tua vida, com todo carinho, com todo respeito, desfaça hoje. Escuta bem o que eu estou falando, que o Espírito fala a você agora. Se há uma outra mulher na tua vida que não seja tua esposa, se alguma mulher está aproximando de você, vem aqui à frente e fala: Deus, me livra da morte. E Deus vai te livrar. Se o teu casamento está em perigo, se você falou em algum momento: eu vou me divorciar de você, saiba que isso é uma seta maligna e que o diabo está esperando só o momento exato, o dia mau, para colocar isso em prática.
Mas hoje você fala assim: Senhor, eu quero renunciar. Aquele dia que eu falei para minha esposa, para o meu esposo, que eu quero me divorciar dele ou divorciar dela. E você vai fazer como Ana. Vai sair do teu lugar e vai vir aqui à frente, nós vamos orar. Sai do teu lugar. Saia daqui com um novo recomeço da tua vida espiritual, da tua vida conjugal, com a tua vida familiar. Mãe, a situação que você sabe, você enfrenta essa situação por anos. Você não gostaria de colocar isso agora diante do altar do Senhor? Só Ele pode resolver a tua aflição. Ele te conhece. Sai do teu lugar agora, vem aqui à frente e nós vamos estar orando ao Senhor. Pode vir. Fala: Deus, eu quero mudar a minha vida, a minha situação. Eu preciso do Senhor, eu preciso de um milagre do Senhor, eu preciso de uma intervenção do Senhor. Pode vir, meu irmão, pode vir. Pega a tua esposa e venha consagrar o teu casamento ao Senhor. Consagre agora os teus filhos, os teus netos. Há uma situação que você está enfrentando e que não tem como mudar. Deus pode mudar. Deus pode mudar e Ele vai mudar. No nome de Jesus, Ele vai mudar. Ele é poderoso. Venha sem demora. As coisas de Deus têm que ser assim, apressadamente. Fala: Deus, eu preciso mesmo do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. É a minha vida, é o meu casamento, são os meus filhos, os meus netos. Eu preciso do Senhor. E Deus vai te ouvir, Deus vai te abençoar. Deus vai dar a libertação que você precisa, Deus vai dar a cura que você precisa. Sabe aquela unção que está faltando na tua casa? Você ora. E o céu está como um bronze. Vem ao Senhor, se quebranta diante do Senhor. Fala: Deus, abre os céus sobre a minha vida. Aquele primeiro amor que você tinha pelo Senhor, vem renovar diante do altar. Fala: Deus, joga o azeite sobre a minha vida. Sabe aquele dom que faz tempo que você não usa? Deus te deu um dom, meu irmão, e Deus te usou várias vezes para trazer a palavra a alguém, para abençoar, para orar. E você está enferrujado. Há pecado na tua vida, há uma acomodação na tua vida. Pede para o Senhor abrir os céus sobre a tua vida nessa noite. Fala para o Senhor: Senhor, renova o meu dom, renova, sopra. É como soprar uma brasa. Fala: Deus, sopra sobre a minha vida, Espírito Santo. Não saia daqui, meu irmão, não saia daqui. Sem você falar com o Senhor, ninguém precisa ouvir a tua voz. Fala com o teu coração, fala com a tua alma. Ó Paizinho, no nome de Jesus, nome de Jesus. Pai, olha para nós. Venha sobre a tua igreja. Venha sobre o meu casamento, Senhor. Que eu tenha olhos somente para minha esposa, somente para ela, Deus, somente para ela. Que eu tenha olhos para as minhas filhas. Pai, converte o meu coração, o coração da Raquel. Converte o meu coração, o coração das minhas filhas. Converte o meu coração ao coração da tua igreja, Senhor. Pai, converte os nossos corações que estamos aqui. Venha sobre nós, venha. Nós não precisamos, ó Pai, de barulho, nós precisamos somente do Teu Espírito, ó Pai. Ana não estava lá gritando, não estava sapateando, ela estava de alma
Senhor, de coração com o Senhor. Os meus irmãos estão aqui também, os que estão sentados. Todos nós, Senhor, todos nós, quebrantados diante do Senhor, quebrantados diante do Teu Espírito, e também maravilhados, Senhor, por aquilo que o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer, o Senhor pode restaurar esse casamento, o Senhor pode restaurar a relação com esse filho adolescente que está entrando nas drogas, com esse filho adolescente que está começando a se mutilar. O Senhor pode na vida dele. Toca, Senhor, só um toque do Senhor, só um toque do Senhor pode desfazer o inferno inteiro, Senhor. Um toque, toca nesse adolescente, toca nesse jovem, Senhor. Toca nesse jovem que está com a sexualidade, ó Pai, distorcida, Senhor, confundida, Senhor. Foi abusada, Senhor. Restaura, toca na alma e traz de volta a dignidade, Senhor, de filho Teu. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Hoje é o dia que nós podemos fazer uma tenda, Senhor, e ficar aqui na Tua presença. Na Tua presença, Senhor, na Tua presença, na Tua presença. Na Tua presença, Senhor, na Tua presença. Deus, nós precisamos tanto do Senhor. Tanto do Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa o Teu povo. Abençoa o Teu povo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nome precioso. Nome de Jesus. Amém, amados? Tem certeza que Deus ouviu as nossas orações? Você pode aplaudir. Eu tenho certeza que esse é o melhor presente que nós podemos dar para as nossas mães. Amém? Um coração quebrantado, um coração convertido, um coração sujeito à vontade do Senhor. Vamos cantar? Vamos? Fica. Que o amor de Deus Pai receba a bênção. Hoje Deus tem um selo especial para cada um de nós. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que todas as suas promessas se cumpram na minha, na nossa, na vida de cada família aqui, dos nossos filhos, hoje e para todo sempre. Amém? Louvemos a Deus com grande alegria e júbilo, e tenha uma semana abençoada.